Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa do Desenvolve Vale. Hoje nós vamos falar de algo que todo mundo gosta, que é imóveis. Todo mundo quer comprar um imóvel, quer trocar, quer saber se valorizou, se não valorizou. E essa pauta eu sei que ela é de interesse de muitas pessoas. E para isso, fui convidar uma pessoa muito especial, que está aqui ao meu lado, Alfredo Freitas, diretor institucional da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, também diretor, sócio-diretor da Nova Freitas Imóveis, uma imobiliária bastante antiga aqui, de larga experiência. Alfredo, prazer grande tê-lo aqui no programa do Desenvolve Vale. Kiko, para mim aqui é uma grande honra, obrigado, Feliz ano novo para todo mundo, para você. Verdade, estamos em janeiro ainda. Estamos em janeiro, com muita satisfação que a gente vem aqui e também por estarmos juntos. Estamos no mesmo mercado, Você conhece também muito bem. Acho que vai ser um bom bate-bola nosso aqui com todo o seu público. Perfeitamente, Alfredo. A ideia do nosso programa, Alfredo, sempre é trazer conteúdo que possam levar ao desenvolvimento, a reflexões de investimentos, enfim, que ajude a sociedade como um todo no seu desenvolvimento. E imóvel é algo que quem não tem quer ter, e quem tem ou quer ter mais ou saber valorizar o que já tem. Enfim, então isso interessa a todo mundo. Como é que está o mercado imobiliário? Como é que foi o movimento de 2022 do mercado imobiliário? Em primeiro momento, queria ouvir de você assim, qual é o cenário da nossa região do mercado imobiliário? Uma excelente pergunta aqui. Eu acho que dá para a gente passar rapidamente por 2022, 2021. Sim. Que o cenário de 2021 foi um cenário de grande crescimento do mercado imobiliário. Quer dizer, a pandemia parou para um monte de assuntos, mas para o mercado imobiliário foi muito aquecido, foi a mudança de vida das pessoas. As pessoas mudaram também a sua maneira de viver, de conviver, precisava de espaço, e estavam em casa, com os trabalhos em casa, com o chamado home working. Isso deu realmente uma movimentação diferente para essas pessoas, com a necessidade de ter um outro tipo de habitação. Então, 2021 viveu um boom espetacular. 2022 tivemos aí uma acomodação desse mercado, ou seja, um mercado que teve aí entre movimentos de boas perspectivas, outros que não andaram tão bem, como o mercado popular, o mercado econômico não foi tão bem como foi em 2021. Tá? Mas quando eu falo não vai tão bem, é uma margem pequena de diferença em relação ao crescimento. Não foi uma margem tão grande de diferença do crescimento de 2021, até que ele teve o seu posicionamento. Só que o imóvel de nível médio e alto padrão, ele acelerou um pouquinho mais em relação ao mercado de imóveis econômicos, mercados de moradias populares. Então, e estamos aí vivendo esse finalzinho de ano, começo de ano, e a nossa região, os prognósticos são muito interessantes. Começamos janeiro, Kiko, até de uma maneira bastante positiva, vendo os movimentos dos colegas, as conversas com os colegas da BMI, da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, um sentimento positivo. Tá? Estamos vendo que o cenário pode ter um encaixe diferente, inclusive nesse mercado de moradia econômica, que a gente não teve um desempenho tão satisfatório. Você fala econômico, você está falando do Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida, perfeito. Teve um momento do boom, que agora mudou de nome, não, Alfredo? Não, era o Casa Verde Amarela. Começou até Minha Casa 31 Minha Vida. de dezembro. Agora, Verde Amarela, agora volta para o Minha Casa Minha Vida. Volta Minha Casa Minha Vida. Volta Minha Casa Minha Vida. Então, o governo já sinalizou alguma coisa com relação? O governo federal já sinalizou um grande aporte de recursos para isso. Houve mudanças na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal que coordena esse processo do Minha Casa Minha Vida tem grande importância no desenvolvimento das moradias populares e principalmente numa ferramenta que estava faltando do ano passado. Qual é isso? Subsídios, subsídio importantíssimo para esse mercado, para esse tipo de moradia, e juros mais adequados. Isso sim. Ou subsidiando esses juros, ou é que esses juros realmente barateiem para esse tipo de moradia. Isso é muito importante, não, Fredo? Porque o cidadão que vai comprar a primeira casa, principalmente o Minha Casa Minha Vida, ele está de olho na parcela. Isso. Ele não faz a conta de saber quanto tempo ele vai pagar. Então a parcela é muito importante que fique baixa. Precisa caber no bolso dessas pessoas. Tem que caber no bolso e não ser uma dor de cabeça. Senão ele realiza um sonho. Senão não consegue. E depois já fica com o pesadelo junto. E não pode ter o susto, você falou bem. Porque lá na frente você também tem que ter um contrato bem elaborado, exatamente tendo um prognóstico de juros ou juros subsidiados para esse setor. Vamos apostar nisso então. Que é muito importante.
E, obviamente, o próprio subsídio, que é aquela parcela de desconto que o governo dá na própria propriedade, onde o governo banca esse valor para o futuro comprador. Então, isso é importante ter essas duas ferramentas, aliadas à manutenção de empregos, importante, que é importantíssimo. A construção civil é uma das que mais emprega, né? Fundamental para que você mantenha isso, que aliás é o grande trabalho do Desenvolve Vale, né? Sim. De estar discutindo a questão do desenvolvimento, manutenção de empregos e renda. Sem dúvida. Sem essa manutenção de renda, que é tão importante, que esse mercado ele realmente não consegue sair desse processo que tivemos um pouco mais lento no ano passado. E os indicativos do governo federal, com a mudança, temos uma nova presidente da Caixa Econômica Federal, que já foi anunciada, uma profissional de carreira, que já sinalizou, já avisou o setor da construção civil que vai imediatamente colocar em prática um processo de reorganização do Minha Casa Minha Vida. Isso é uma informação extremamente importante. O setor da construção civil, ele movimenta muitos outros setores indiretamente, gera contratações de mão de obra. Eu acho que essa informação que você está trazendo, Alfredo, é fundamental. E com a taxa Selic, que está muito alta, o governo realmente tem que olhar por um subsídio, alguma coisa que caiba essa prestação no bolso. Porque as construtoras estão prontas aí para fazer esses prédios, né? Perfeito. É essa a questão. Ou seja, hoje nós temos uma taxa que está num patamar bastante elevado. A gente costuma dizer, os economistas falam a chamada 2 dígitos, em 13,75. É muito alto. É uma taxa muito elevada para o mercado aguentar pagar prestações, ou seja, o mercado de moradia econômica, né? E também cenários de juros e correção monetária, né? Que são os contratos estão inseridos nesses procedimentos, né? De juros e correção. Então, é importante manter juros que a população possa ter acesso e não tenha susto, e correção monetária que já, na verdade, já estamos com sinalizadores positivos. O IPCA vem se mantendo sob controle, digamos assim. A inflação está até certo ponto controlada. Esperamos que se mantenha assim, apesar de a gente estar sempre preocupado com os sobressaltos políticos e econômicos. Isso mexe com o nosso mercado, mas vamos querer crer que esses assuntos possam ser dirimidos rapidamente, especialmente os últimos acontecimentos políticos do nosso país, e a gente tendo um cenário de mais organização, de mais calma no nosso mercado, com certeza a gente vai dar uma movimentação diferente, porque aqui, quando você tem um mercado sendo na base, ou seja, o mercado de moradia popular sendo estimulado, você sabe que cria um efeito multiplicador para o mercado de casas e apartamentos médios, loteamentos, e também o alto padrão. Vem em cadeia um processo positivo. Muito bem. Alfredo, vamos continuar com esse assunto no segundo bloco. Nós temos um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta hoje conversando sobre o mercado imobiliário da nossa região e hoje eu trouxe um convidado super especial aqui, Alfredo Freitas, que ele é diretor institucional da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário e também diretor sócio da Nova Freitas Imóveis, então tem uma caminhada longa aqui. Você está no setor há quantos anos, Alfredo? Eu já estou há uns bons anos. Há uns bons anos, não quer falar a idade, viu? É isso aí, quando falar uns bons anos... O nosso escritório, Kiko, está comemorando esse ano, em São José dos Campos, 75 anos. Olha que beleza, hein? Faz parte da história da cidade. Somos uma das empresas mais longevas. Já realizaram muitos sonhos de pessoas, Alfredo? Graças a Deus, milhares de sonhos. 75 anos foi realmente uma história de muita satisfação para nós da família. A gente conhece. De ver essas famílias que a gente pôde proporcionar muita alegria ao longo dessa nossa jornada aí. Excelente. Muito legal. Até eu já comprei na Nova Freitas. Olha aí, tá muito bom. Alfredo, isso aqui não é comercial não, é de raiz, é de verdade. Mas, Alfredo, deixa eu te falar. A gente estava comentando que o mercado de casas econômicas tem uma boa perspectiva, né, de ter oportunidades e principalmente políticas públicas que permitam que as pessoas tenham uma parcela pequena e volte a crescer o Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Né? Agora, a pandemia também mudou
o nível de valorização dos imóveis aqui da nossa região. Isso foi mais de São José dos Campos ou foi de um modo geral aqui? Como é que está essa valorização? Porque eu sei que preço de terreno, por exemplo, em São José disparou, né? Como é que você está vendo isso aí? Na verdade, a pandemia aqui trouxe um movimento de muita intensidade de compra para quase todas as grandes cidades do país todo. Houve uma tendência de que todas as cidades receberam digamos assim, uma pressão para esse novo comportamento, essa nova necessidade das pessoas. Certo. Foi muito geral. Claro que algumas cidades tiveram respostas diferentes, ainda melhor. São José, por exemplo, o volume de pessoas que recebemos de São Paulo... Muito grande, né? Um pouco do Rio de Janeiro, das metrópoles, procurando qualidade de vida, principalmente, porque aí você alia as condições que a gente tem de boas moradias com a excepcional cidade que nós temos. São José é uma cidade bem cuidada, bem procurada, com uma estrutura Temos extremamente... outras cidades do Vale também que Você tem várias cidades. Você tem a Pindamonhangaba, que é uma cidade espetacular, Jacareí aqui do nosso lado, melhorando muito, com ótimos projetos. Né? A gente tem excelentes exemplos na nossa região. Todas as cidades da região ganharam com isto. Ou seja, tiveram uma modificação. Quer dizer, a pandemia trouxe uma valorização do mercado imobiliário para essa região aqui. Inclusive, temos aí que, nesse período agora de 2022, São José dos Campos é a terceira cidade, falando de São José, obviamente é o polo da nossa região, mas aí trouxe também para as outras cidades. São José é a terceira cidade em valorização de imóveis fora as capitais, para você ter uma ideia, no país. Poxa. Crescendo... obviamente os preços cresceram dos imóveis, porque também teve aumento dos insumos, mas a cidade também, pelo seu próprio porte, pela sua própria estruturação, trouxe também uma valorização muito significativa dos imóveis, né? Qualidade de vida, né? A hora que você tem políticas públicas que você também traz para a sua cidade, isso traz ótimas respostas também para a sua habitação, para o seu maior desejo do cidadão, que é morar bem, morar com qualidade. A mobilidade é importante, né? Então, também tem isso, segurança, saúde, é um conjunto de atitudes e morar bem é a grande cereja do bolo desse processo todo. Alfredo, eu percebi também que as pessoas estão dispostas a morarem um pouquinho mais distante, mas terem mais espaço. Né? Eu acho que a pandemia contribuiu para que as pessoas tivessem um olhar de qualidade de vida, de tamanho. Isso foi sentido no mercado imobiliário? Perfeito. Acho que a gente tem casos aqui, por exemplo, né? Ou seja, que morar talvez em uma cidade aqui próximo de São José, né? Ou morar num bairro que você nem estava tão acostumado e fosse um pouco mais distante do centro de São José, características comuns, procurando terrenos maiores. Então, tem aqui na Tamoios, nós temos condomínios interessantes. Jacareí, nós temos um empreendimento interessante naquela nova área, né, que está sendo feito, inclusive, ali pela construtora Terra Simão. Armoville, que mostra belo projeto. Um belo projeto, que mostra uma outra evolução. O prefeito esteve aqui de Jacareí. Sim, eu dos últimos programas do prefeito. E o que precisa agora de Jacareí? Aprovar o novo plano diretor, que é uma cidade com potencial fantástico. Que aqui já teve, já aconteceu. Aqui já aprovou o novo plano diretor. Proporcionou realmente a dinâmica que nós temos hoje. A dinâmica do crescimento. Eu acho que isso vai colocar Jacareí realmente numa condição aí muito positiva de geração de novos empregos, de novas empresas e do mercado imobiliário também. O mercado de loteamentos, na verdade, vem muito nessa direção que você falou, dessa expansão. Para os locais um pouquinho, digamos assim, um pouquinho fora do eixo central, mas de grande procura, loteamentos que a região inteira teve um grande desenvolvimento. É impressionante. Nós desenvolvemos loteamentos em Lorena. Pra você ter uma ideia, vendemos um empreendimento em Lorena num final de semana, um loteamento. Uma coisa fora de série, né? 75% vendido também no final de semana em Pindamonhangaba. Maravilha. E tudo isso num período recente, né? Isso mostrando também a necessidade das pessoas construir sua casa do jeito que elas querem, mostrando um pouco disso, o seu espaço. Como é que eu quero o meu espaço na minha casa hoje? Houve também mudanças do conceito de habitabilidade, do modelo arquitetônico, que também isso trouxe mudanças com esse novo comportamento da pandemia. Eu acho que as pessoas hoje estão valorizando mais ficar em casa, né? Porque, por exemplo, você quer sair final de semana, mas você sabe que você vai beber.
É preferível você fazer alguma coisa na sua casa, que não tem beber problema. Também. Você não precisa beber também, mas pode beber também. Pode beber também, mas às vezes as pessoas vão... Eu senti que essa questão de área gourmet, de ter um espaçozinho ali para fazer um churrasquinho, as pessoas estão valorizando muito isso aí. Trazer os amigos, né? Trazer também. os amigos para dentro de casa. Serve também um bom apartamento. Os apartamentos mudaram aquela concepção de você ter um ambiente conjugado, cozinha, sala, o seu ambiente da churrasqueira. Isso vem aumentando e sendo muito estimulado pelos desenhos arquitetônicos dos novos projetos. Para você criar aquelas áreas de convivência onde permite esse contato maior com os amigos, né? Sim. A pandemia, obviamente, trouxe isso. Você não podia ir para os ambientes gastronômicos das suas cidades. Então, acabou gerando também um movimento muito positivo de chegada das pessoas nos seus ambientes sociais, o ambiente social da casa, perto da churrasqueira. Sim. E a churrasqueira é imprescindível, seja que tamanho for a casa ou o apartamento. Assim, que é a valorização da qualidade de vida, isso, né? As exatamente. pessoas estão tentando ver que vale a pena cuidar cada um da sua vida de uma forma mais saudável. Alfredo, nós temos um intervalo comercial agora e voltaremos falando aqui do nosso mercado imobiliário. Voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta. Hoje falando sobre o mercado imobiliário aqui do Vale do Paraíba, São José dos Campos e todo esse movimento que teve de valorização na nossa região. Nosso convidado, Alfredo Freitas, diretor da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário e também diretor sócio da Nova Freitas Imóveis. Alfredo, falamos de valorização, de mudança de perfil. Como é que você vê a cidade de São José dos Campos hoje para novas moradias? Porque eu tenho visto que para aluguel me parece que está tendo uma certa carência, né? Como é que está esse mercado? Está faltando imóveis aqui na nossa cidade? É, uma boa observação sua, seu sentimento está correto. A locação, né, os imóveis para locação estão realmente, nós temos baixíssimo estoque, ou seja, tivemos produção inferior, obviamente, à necessidade de demanda. Também, como houve um pequeno retrocesso em termos de venda em relação a 2021, então as pessoas decidiram mais locar. Primeiro, chegam em São José, já que você apontou São José como esse exemplo, chegam a São José, querem conhecer a cidade, entender um pouquinho a questão da escola dos filhos, próximo de farmácia, próximo do hospital, próximo do trabalho, e aí acabam verificando isso no primeiro momento, fazendo uma locação, para depois ter a decisão de compra. Então, você tem uma decisão de locação, para depois ter uma decisão de compra. Em 2021, tivemos as pessoas chegando, tomando decisão de compra imediatamente. Interessante. Quer dizer, vieram por risco. Vieram por risco. E mudou esse comportamento mesmo, que a locação acabou tendo um espaço maior, os preços realmente subiram. Preços de terreno. Subiram, preço de terreno, então... Duplicou, até triplicou. Triplicou. Os preços de terreno nas áreas... Aliás, eu diria que desde dos terrenos mais populares, né? Mas isso já está voltando, Alfredo, ou não? Está estável. Hoje está estável. Hoje os preços pararam de crescer tão grande. A questão também dificulta, né? Para a turma comprar e poder construir. Então, ou seja, tivemos agora um loteamento recente aqui num dos bairros mais importantes de São José dos Campos, Zona Sul, Jardim Satélite, também 600 lotes vendidos em um ano. Isso é um número muito bom. E falta lote também aqui na nossa região? Falta, ou seja, nós temos, para quem hoje for realmente produzir lotes do ambiente econômico popular, o nível médio e o alto padrão, todos, se souber fazer uma boa equação, né, para atender aquelas necessidades que caibam no bolso das pessoas, com certeza esses empreendimentos serão todos vendidos. Alfredo, às vezes as pessoas querem saber de preço por metro quadrado. Hoje o alto padrão em São José, qual é o valor de metro quadrado? Onde nós estamos aqui, numa região do Jardim Aquários, média de preço R$10 mil o metro. Lançamento ou imóvel pronto? Imóvel zero. R$10 mil o metro é a média? Lançamento. Imóvel que vai começar, vai nascer agora, que a gente chama de mercado em lançamento, né? Nós estamos promovendo o nascimento de um empreendimento. E geralmente aqui na região, claro, apartamentos, né? Quando você vai para um bairro como o Satélite, o Parque Industrial, dependendo da região, ou da rua, ou da avenida, o mais próximo do shopping, um pouquinho mais longe, você tem aí
em torno de 5,5, 5, 6, até 7 mil reais o metro. Metro quadrado, de lançamento. Imóveis também na mesma linha que do Aquários, imóveis novos, tá? O mercado, isso para dar 2 exemplos aqui para o público que está nos assistindo, mas, por exemplo, imóveis usados, aí tem uma diferença grande. É melhor que as pessoas façam as suas pesquisas, porque depende de tamanho. Óbvio que o mercado de lançamento também depende. A qualidade, né? Porque pode ser que um imóvel melhor, outro pior. Um imóvel mais velho, precisa de reforma, tem mais quintal, tem menos quintal, enfim, precisa de fazer uma reforma de um quarto, de um piso, de um banheiro. Tudo isso vai implicar numa condição de custo e aí você tem diferenças significativas. Então, é importante que as pessoas pesquisem isso, né? O mercado de lançamento, estamos com um bom volume de opções. O mercado de usados voltou também a ter um bom volume de opções. Então, esse mercado, diferente da locação, que hoje está mais difícil de você encontrar um imóvel desejado pelo preço que você pode eventualmente pagar, a locação está um pouquinho mais difícil nesse ambiente hoje. Para compra, o mercado aberto e com grande variedade de preços. Alfredo, antigamente se falava muito em um percentual do valor da locação, né, de 0,5% do que valia o imóvel. Continua isso? Continua. A gente usa essa métrica, vamos assim dizer. Nós temos uma métrica... Ou seja, explique isso para o nosso telespectador. Hoje, para a gente poder mensurar se é uma boa aplicação ou não... Quem tem um imóvel lá, sabia quanto que valeria meu imóvel para alugar? Para alugar. Então, hoje um imóvel residencial custa, para um aluguel, custaria um aluguel ou um bom aluguel, 0,35%, 0,4% do valor de venda, do valor de mercado, aquilo que vale, que eventualmente vale. Porque não adianta você jogar também muito lá para cima porque não vale, aí você tem uma distorção nesse 0,35%, 0,4% que eu estou falando do percentual desse imóvel, do valor de venda. Quer dizer, a média continua 0,5%. É um pouco abaixo. Isso que acabou tendo uma mudançazinha, houve uma pequena queda. Agora, com o volume de imóveis para locação faltando em alguns setores da nossa cidade, começa de novo a progredir, começa a ter uma projeção um pouco maior. Os imóveis comerciais tiveram uma queda maior ao contraponto dos residenciais, tiveram uma queda um pouquinho maior. Chegaram até 1% nos áureos tempos. 1% antes, é difícil conseguir, difícil acontecer. Hoje, um bom imóvel comercial, 0,7%, 0,65% do valor de venda, do valor do que realmente vale aquela propriedade. Então, precisa ter uma outra métrica para o imóvel comercial. Alfredo, nós estamos chegando ao final do programa. Perfeito. Só que, assim, imóvel continua sendo um bom investimento, né? Pode fazer a qualquer tempo. Ao longo de todos os anos, a demonstração maior do que o imóvel sempre foi uma boa segurança para quem está comprando e rentabilidade. É uma rentabilidade mais conservadora? Mas você nunca perde dinheiro investindo em imóveis. Perfeitamente. Chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer muito a participação ao Alfredo Freitas, como diretor da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário e também sócio da Nova Freitas. Alfredo, muito obrigado pela sua honrosa participação aqui, trazendo essa vasta experiência do mercado com a gente. Eu que agradeço, Kiko, obrigado por todo o carinho e o trabalho que você vem desenvolvendo no Desenvolve Vale. Tamo junto. Até o próximo programa.